Pessoal do Cursinho Municipal Professor José Bispo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 4. Vamos iniciar agora o ciclo das civilizações clássicas. Começamos hoje com a Grécia e na próxima semana trataremos da Roma, Grécia Antiga, Roma Antiga. Vamos começar então? Então, pessoal, Grécia e Roma são chamadas de civilizações clássicas, porque foram civilizações europeias que contribuíram sobremaneira para a atualidade, deixaram um legado cultural em vários segmentos, Tiveram importância ímpar na história da humanidade. E a Grécia, basicamente, foi uma civilização desenvolvida às margens do Mar Egeu, lá no sul da Europa, no mesmo local onde está a Grécia atual. Se vocês perceberem, se vocês olharem o mapa europeu, a Grécia tem um litoral bastante recortado, São muitas ilhas, arquipélagos. Então, a Grécia sempre foi uma região que teve um comércio muito pujante, Um comércio muito latente, grandioso. A economia da Grécia, ela era baseada em duas coisas. Primeiro, na agropecuária, Os gregos plantavam, criavam animais, mas principalmente na prática do comércio. Como havia um litoral bastante recortado, com muitas ilhas, arquipélagos, eles navegavam por todas essas ilhas próximas, E faziam um comércio muito intenso. E a Grécia também tinha uma característica interessante que diferenciava ela de outros povos, que era o fato de ter um sistema político descentralizado. Ou seja, em nenhum momento da história grega você vai ver uma centralização política, um imperador que dominou toda a Grécia. Não. A Grécia nunca teve uma capital, um império organizado, não. A Grécia era organizada em cidades-estados, independentes e muitas vezes rivais. Cada cidade-estado tinha sua organização política, seu exército, sua ideologia, sua cultura, sua religião. E muitas vezes elas conflitavam, porque tinham ideias distintas, E a Grécia tem uma evolução política que passa por 5 momentos distintos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Você precisa conhecer essa evolução política da Grécia, por esses 5 momentos. Esses 5 momentos ajudam a contar em sequência a história grega. Vamos a eles, então? Então, eu gostaria, antes de começar a tratar desses períodos, que vocês pudessem dar uma olhada naquilo que configurava a região da Grécia. Toda essa área que está em vermelho, está avermelhado, é a área que envolvia a Grécia. E se vocês perceberem, é uma área, toda ela, geralmente costeira, Toda ela litorânea. Por isso que havia grande comércio entre essas ilhas, arquipélagos, entre toda essa faixa costeira. Essa é a Grécia de que trataremos agora, Obviamente, a Grécia hoje é bem menor, envolve só a área onde hoje está a Grécia no mapa, essa área aí dessa costa. Tudo bem, vamos começar então. Então, como eu disse para vocês, a história grega é compreendida em 5 momentos, 5 fases, Fica mais fácil de nós compreendermos a história de qualquer grande civilização se nós analisarmos por momentos, organizarmos cronologicamente. O período pré-homérico remonta à ilha de Creta. É quando a Grécia começou pela ilha de Creta. Se nós voltarmos no mapa, a ilha de Creta ocupa aqui, se vocês puderem observar, uma porção central, bem entre todas as regiões, Essa ilha é a que deu origem à Grécia a partir do período pré-homérico. Essa ilha de Creta, que era uma ilha que tinha algumas peculiaridades, algumas particularidades, como, por exemplo, características matriarcais. Na antiguidade, nós sabemos que havia um patriarcalismo, Geralmente eram imperadores, deuses, todos na figura masculina. E nós temos exceções. A ilha de Creta é uma exceção. A ilha de Creta era uma região matriarcal, onde as mulheres tinham um grande destaque social. Por quê, professor? Porque davam à mulher davam a ela a relevância pela questão do fato da fertilidade, dela poder procriar, dela poder dar filhos para a ilha de Creta. É a mulher que tem esse caráter procriador. Tanto é que, a título de curiosidade,
Na ilha de Creta, as mulheres só usavam roupas, vestimentas da cintura para baixo. Da cintura para cima, elas andavam nuas, com os seios à mostra, porque os seios eram o símbolo da fertilidade feminina. Não havia aquele caráter erótico pelos seios, não. Havia admiração pelo ato do seio representar a fertilidade, coisa que era comum às mulheres. Por isso as mulheres tinham um papel de destaque. Não à toa, a ilha de Creta tinha uma deusa como a principal divindade do povo cretense. A grande deusa, ou a grande mãe. Numa época em que geralmente as cidades, os impérios tinham deuses masculinizados, a ilha de Creta tinha a grande deusa, a grande mãe, como a principal divindade da ilha. E a ilha de Creta, obviamente, pela localização, vamos só voltar, bem no centro de toda essa região, tinha um intenso comércio. Na ilha de Creta, pessoal, onde tudo começou, destaque para a tirania do rei Minos e, obviamente, o mito do Minotauro. É na ilha de Creta que começa a mitologia grega. Mitos eram contos, fábulas, histórias inventadas que geralmente tinham um fundo, um objetivo. Geralmente, os principais objetivos da mitologia grega, dessas fábulas, desses mitos, primeiro, era tratar os imperadores tiranos de modo pejorativo, né? Como foi o caso do mito do Minotauro, ou mostrar obediência e respeito às divindades. Então, os mitos geralmente tinham esses dois propósitos. Mitos eram contos populares, o povo criava. O primeiro objetivo dos mitos era ridicularizar reis tiranos, como foi o caso do mito do Minotauro. O rei Minos era um rei tirano, autoritário, cobrava impostos exorbitantes da população de Creta, construía um palácio luxuoso, grandioso, cheio de corredores, quartos, tudo às custas dos impostos do povo, e o povo, vivendo na absoluta miséria, resolveu ridicularizar o rei Minos, criando o mito do Minotauro, vocês devem conhecer, onde a esposa do rei Minos termina traindo ele e engravida de um touro. Ela pratica zoofilia, né? Ela tem relação com um animal. Óbvio que isso é um conto, isso é um mito, não existe essa possibilidade, né? Ela engravida desse touro e quando nasce a criança, um minotauro, corpo de gente, cabeça de touro, uma fera, uma aberração. O rei Minos, então, ordenou a construção de um labirinto para jogar essa fera lá. E aí se enrola toda a história. Na verdade, o labirinto era uma analogia, era uma comparação que o povo fazia com o palácio luxuoso do imperador. E a forma que o povo achou de ridicularizar, de criticá-lo pelo autoritarismo, pela cobrança exaustiva de impostos, foi criando esse mito onde ele era um rei traído, né? Tudo bem. O segundo período da história grega é o período homérico. Professor Rubens, me atente só para um detalhe. Por que pré-homérico, o primeiro, e homérico, o segundo? Quem é Homero? Homero é o maior escritor da história grega, o pai da poesia. Então, ele nasceu na segunda fase da história grega, período homérico. Obviamente, a primeira fase é o período que o antecede, pré-homérico. Então, o pré-homérico e o homérico fazem alusão ao Homero, principal poeta grego, principal escritor grego, pai da poesia. Vamos nessa, então? Quais as características do período homérico? Chegada dos povos fundadores da Grécia. Para muitos historiadores, pessoal, aquela primeira fase que eu falei, da ilha de Creta, período pré-homérico, eles nem tratam, eles já começam direto no período homérico. Para muitos historiadores, a Grécia só tem 4 períodos: homérico, arcaico, clássico e helenístico. Eles desconsideram o período pré-homérico, mas eu prefiro não. Eu prefiro mostrar para vocês o período pré-homérico, que a Grécia remonta suas origens à ilha de Creta, porque de repente, se cair o período pré-homérico, aí você vai dizer: oxe, o professor Rubens não falou desse período, ele começou direto do período homérico, então eu prefiro colocar os 5 períodos. Mas para muitos historiadores, eles não consideram a ilha de Creta como o início da Grécia, eles consideram a partir daqui. Período homérico, chegada dos povos fundadores da Grécia. São 4, os povos aqueus, dórios, jônios e eólios. Então, para a maioria dos historiadores, a ilha de Creta não é Grécia, a Grécia começa aqui, com a chegada desses 4 povos vindos da Europa Central para a Grécia, que fica no sul da Europa. Com a chegada desses povos, ocorre a formação das primeiras comunidades gentílicas. Comunidades gentílicas eram famílias, pessoal. Gen vem de genética, família. Essas famílias se multiplicam e transformam-se em fratrias. Fratrias eram espécies de povoados.
As fratrias crescem e se tornam tribos, que são espécies de vilas, e finalmente tornam-se cidades-estados. Toda essa evolução é no período homérico. Chegada das primeiras famílias, as primeiras comunidades gentílicas, de aqueus, dórios, jônios e eólios. Elas crescem, evoluem, transformam-se em fratrias, que são povoados, que crescem e se tornam tribos, que são vilas, e finalmente tornam-se cidades-estados. Toda a história do período homérico está contida em 2 obras, e essas obras são atribuídas a Homero. Até hoje não se sabe de certo se foi ele que escreveu esses 2 livros, mas como ele era o maior escritor grego e ele viveu a essa época, tanto é que o período recebe o seu nome, período homérico, então atribui-se a ele esses 2 livros. Ilíada narra a guerra de Troia, a guerra travada entre gregos e troianos. Todos nós sabemos que é nessa guerra provocada por uma mulher, Helena, a mulher de um rei grego, de uma cidade-estado grego, Menelau. Essa mulher, ela foge com o príncipe de Troia, Paris. E Menelau reúne seu exército e vai até Troia tentar resgatar a mulher e lavar sua honra, né? Ele não quer mais a mulher de volta, ele quer matar a mulher, porque fugiu com o príncipe de Troia, e ele quer destruir Troia porque desonraram ele, carregaram a mulher dele. E aí se desenrola uma guerra de 10 anos, onde os gregos não conseguiam penetrar dentro de Troia, porque Troia tinha umas muralhas, eram intransponíveis, até que um herói grego, um general chamado Ulisses, ou Odisseu, ele tem a ideia de criar um cavalo de madeira, encher esse cavalo com os melhores soldados gregos, e esse cavalo foi dado de presente para os troianos. Os troianos abriram as portas da cidade, colocaram o cavalo para dentro. Os gregos então desceram do cavalo e iniciaram a guerra já dentro de Troia. Finalmente eles conseguiram adentrar a cidade. Daí a denominação presente de grego, é aquele presente que ninguém quer receber, né? O cavalo. Ou cavalo de Troia, que é um vírus que entra nos sistemas de computadores e buga aí seu computador. Cavalo de Troia é algo intruso, né? Entrou nas muralhas de Troia, o presente dado pelos gregos, cheios de soldados dentro. Enfim, e ao fim da guerra de Troia, com a vitória dos gregos que destruíram Troia, ocorre o retorno dos gregos para a Grécia, né? Depois de terem arrasado a cidade de Troia, Troia ficava numa ilha, eles foram até lá em suas embarcações, destruíram Troia e voltaram para casa. Mas aí entra a segunda obra, Odisseia. Odisseia narra as aventuras de Odisseu, de Ulisses, aquele general que idealizou a criação do cavalo. Ele ficou tão envaidecido porque os gregos venceram graças a uma ideia dele, né? De introduzir esse cavalo, de criar esse cavalo como se fosse um presente dos gregos para os troianos. Ele ficou tão envaidecido em ter sido responsável pela vitória grega que ele começou a desafiar os deuses gregos na sua volta para a Grécia. Ulisses, ou Odisseu, ele vivia na cidade grega de Ítaca. E por ter desafiado os deuses, ele não conseguia voltar para casa. Então, Odisseia narra as aventuras dele, Odisseu, Ulisses, tentando voltar para a sua cidade natal, Ítaca, sem conseguir, porque os deuses resolveram se vingar, porque ele estava muito envaidecido pelo fato dos gregos vencerem a guerra com uma ideia dele, e ele começou a se achar mais importante que os deuses gregos. Então, ele foi punido. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos para o terceiro período da história grega. O terceiro período da história grega é o período arcaico. Total são 5 períodos. Quais são as características do período arcaico? A consolidação das cidades-estados gregas. E aí destacam-se 2. A rivalidade entre Atenas e Esparta. Atenas, que tinha 4 características que tornavam-se diferentes de Esparta. Por isso que elas eram rivais. Atenas, vamos lá. Primeira característica de Atenas: educação intelectual, voltada para a formação de cidadãos. Não à toa, em Atenas, surgiram os grandes filósofos, né? Atenas é o berço da filosofia, porque lá a educação era para formar jovens intelectuais, cidadãos, aptos a participar da vida pública da cidade. Em Atenas, qualquer cidadão podia participar da política, sugerir leis, discursar, votar. Para isso, os atenienses tinham uma praça de discussão no centro da cidade, chamada de Ágora. Semanalmente, todos os cidadãos de Atenas se reuniam na Ágora para discutir os problemas da cidade, criar leis, votar leis. Para isso, se educavam os jovens para serem cidadãos. Detalhe: esse conceito de cidadania em Atenas ele é limitado. Só eram considerados cidadãos homens
maiores de 18 anos, atenienses e livres. Então, quando eu digo homens, mulheres não podiam exercer a cidadania. Quando eu digo maiores de 18 anos, crianças e adolescentes não podiam. Quando eu digo atenienses, estrangeiros não podiam. E quando eu digo cidadãos livres, escravos não podiam. Então, a cidadania ela era restrita somente aos homens, atenienses, maiores de idade e livres. Por isso que a educação era intelectual para formar esses cidadãos. A evolução política de Atenas. Atenas evoluiu em 3 sistemas políticos. Começou com a monarquia, com reis, evoluiu para a tirania são reis autoritários, e finalmente chegou à democracia com Clístenes, que nós trataremos daqui a pouquinho. Demo, povo, cracia, poder, poder do povo. A democracia que o mundo conhece hoje foi criada em Atenas por um grande reformador, Clístenes. Terceira característica de Atenas, o papel social da mulher era de inferioridade. Em Atenas, a mulher não tinha nenhum destaque social, não participava da vida pública, era restrito. O papel da mulher era só procriar, só dar filhos para a cidade de Atenas, e nada mais. Era submissão completa aos homens. E, finalmente, Atenas detinha a maior frota naval grega. Por mar, a esquadra naval ateniense era praticamente imbatível. E eu gostaria que vocês prestassem atenção bem a essas 4 características. O que nós veremos agora em Esparta. E são exatamente 4 características antagônicas. Vamos nessa? Vamos para Esparta? A educação de Esparta, ao contrário da de Atenas, que era intelectual, a de Esparta era militarista, voltada para a formação de soldados. Esparta não trabalhava os jovens para exercer a cidadania, mas para combate, para lutar. Segunda característica, Esparta sempre teve o mesmo regime político, oligarquia. Não houve uma evolução, mudança de regime como Atenas. Atenas começou na monarquia, foi para a tirania e chegou à democracia. Esparta sempre foi oligarquia. Oligo, poucos, arquia, poder. Poder de poucos, ou seja, só uma elite governava a cidade. Só os mais enriquecidos. Esse grupo que governava era chamado de espartanos ou esparciatas. Papel social da mulher em Esparta era de destaque. Também nisso, Esparta diferia de Atenas. Em Atenas, o papel da mulher era de completa submissão, e em Esparta ela tinha um papel de destaque. E, finalmente, Esparta detinha o melhor exército terrestre da Grécia. Também com educação militarista, óbvio que a cidade tinha um grande exército, o mais organizado. Até nisso, eles também diferiam dos gregos, que os gregos tinham a maior frota naval. Então, perceba os 4 paralelos. Atenas, educação intelectual. Esparta, educação militarista. Atenas, regime político. Monarquia, foi para a tirania, chegou à democracia. Esparta, sempre foi a oligarquia. Atenas, submissão da mulher. Esparta, papel social de destaque da mulher. Atenas, detinha a maior frota naval grega. Esparta, detinha o maior exército terrestre grego. Não à toa elas eram rivais, não é isso? Tudo bem. Vamos para o 4º período da história grega, o período clássico. O mais importante período da história grega. Daí a denominação clássica. E aí eu gostaria que vocês se atentassem para os 4 grandes reformadores de Atenas. Esses reformadores foram reis que passaram pelo poder e fizeram transformações importantes na cidade de Atenas. O primeiro deles, Drácon. Drácon criou leis escritas. Até então, a cidade de Atenas tinha leis orais. E as leis orais, elas podem ser modificadas. Isso incomodava muito, porque ela pode ser deturpada, dependendo de quem está analisando e quem vai aplicar a lei. Drácon organizou esse sistema de leis, estabelecendo leis escritas. O segundo grande reformador ateniense foi Solon. Solon aboliu a escravidão por dívidas em Atenas. Em Atenas haviam 2 tipos de escravos: por guerras, que eram os povos conquistados, e por dívidas, que eram pobres atenienses que não tinham como pagar o que deviam e eram escravizados para pagar com trabalho. Solon aboliu a escravidão por dívidas. Ele dizia que um ateniense jamais poderia ser escravo de um outro ateniense. E manteve apenas a escravidão por guerras, ou seja, apenas povos conquistados. O terceiro grande reformador ateniense foi Péricles. Péricles promoveu uma reforma urbanística em Atenas, no século V a.C. Atenas ficou linda, foi toda reformada. Não à toa, esse século V a.C., que é o período que ele governou e modernizou a cidade, é chamado de século de Péricles, ou século de ouro de Atenas.
E, finalmente, o último grande reformador, falei que trataria dele, foi Clístenes. Clístenes foi quem implantou a democracia. Demo, povo, cracia, poder. Deu aos cidadãos atenienses o direito de participar da vida pública. Como eu disse, essa democracia, ela não era plena, era restrita aos cidadãos. Para ser cidadão tinha que ser homem, maior de 18 anos, livre e ateniense. Então era um grupo restrito, né? Era uma democracia que não era plena e ela era direta. O que é uma democracia direta? O próprio cidadão podia ir lá e propor leis, discutir. Diferente de hoje. Quais são as diferenças da nossa democracia hoje para a ateniense, lá do início de tudo? A nossa democracia, ela é plena, atinge a todo mundo. Homens, mulheres, jovens, idosos, brancos, negros, protestantes, católicos. A nossa democracia é plena hoje. A grega não era restrita, a ateniense. Outra diferença, a nossa democracia hoje é representativa. Nós elegemos representantes. A democracia ateniense era direta. Cada cidadão podia ir lá e criar suas leis, propor. Então, guarda essas duas diferenças. A democracia de Atenas, ela não era plena, ela era restrita e ela era direta. A democracia atual, ela é plena, é universal, atinge a todos os segmentos, mas ela não é direta, ela é representativa. Nós não podemos criar leis, nós elegemos representantes para fazer isso por nós, ok? Ainda no período clássico, as duas grandes guerras da Grécia. Em 499, o imperador Dario I, isso nós vimos semana passada, o imperador persa, ele invadiu a Grécia para tentar conquistar a Grécia. Começavam aí as guerras médicas ou greco-persas. Essa guerra durou 40 anos. Né? Aliás, 50 anos, né? 50 anos. E durante essa guerra, os gregos se uniram. As cidades e estados gregas, que geralmente eram rivais, nessa guerra elas se uniram. Porque agora eles tinham um inimigo em comum, que eram os persas. Era hora de se unir, né? O sangue pesa mais alto. Então, criaram a Liga Pan-Helênica, todas as cidades e estados gregas. Pan significa toda, helênica Grécia. Toda a Grécia se uniu. Quem chefiava a Liga Pan-Helênica? Por terra, Esparta, que tinha o melhor exército terrestre. Por mar, Atenas, que tinha a melhor frota naval. E criaram também uma liga militar e econômica, a Liga de Delos, que era para arrecadar fundos para manter as tropas gregas no conflito. Ao final da guerra, ao final desses 50 anos, vitória dos gregos sobre os persas. Só tem um problema, ao final da guerra, o imperialismo ateniense. Ou seja, não tinha a Liga de Delos. Quem propôs a criação dessa Liga de Delos para arrecadar dinheiro para os gregos se manterem na guerra? Quem criou essa ideia da Liga de Delos nas guerras médicas foi Atenas. Só que Atenas era responsável de arrecadar esse dinheiro e investir na guerra. Atenas estava desviando parte desse dinheiro. Ao fim da guerra, Atenas insistiu em manter a Liga de Delos. Mesmo não tendo mais guerra, ela insistiu que as cidades e estados gregos deveriam enviar dinheiro para manter o seu imperialismo. Algumas cidades aceitaram. Mesmo sabendo que não tinha mais guerra, continuaram enviando dinheiro para a Liga de Delos, para sustentar o imperialismo ateniense. Mas um grupo de cidades não aceitou. Liderados por Esparta, criaram uma liga rival, a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso. Vai ter uma nova guerra na Grécia. A Guerra do Peloponeso, entre a Liga de Delos, um grupo de cidades e estados liderados por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, um grupo de cidades e estados liderado por Esparta. Essa guerra durou mais 27 anos, de 431 a 404 a.C., e a vitória foi da Liga do Peloponeso, do grupo de Esparta. Só que não adiantou muito, né? Foram duas guerras ao longo desse século V a.C., a primeira contra os persas, que durou 50 anos, logo em seguida mais outra entre as próprias cidades e estados gregas, mais 27 anos. Ao final do século, as cidades e estados gregas estavam parcialmente destruídas e foram conquistadas pelos macedônios. Vai ser o fim da Grécia, a conquista pelo Império Macedônio. Então, guardem essas duas guerras. A história grega tem duas guerras essencialmente. As guerras médicas ou greco-persas, que é quando as cidades e estados gregas se unem contra os persas e vencem os persas, só que em seguida acontece uma nova guerra entre as próprias cidades e estados gregas. A Liga de Delos, liderada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. A Guerra do Peloponeso. Essas duas guerras debilitam as cidades e estados gregas e elas são posteriormente invadidas pelos povos macedônios, na figura do imperador Filipe. Vai começar, então,
o último período da história grega, o período helenístico. Pessoal, nesse período, a Grécia já é dominada pelos macedônios. Filipe, o imperador da Macedônia, conquista a Grécia, só que ele é morto na sua cerimônia de posse sobre o território grego. E quem assume seu lugar é o seu filho Alexandre. Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia. O período helenístico é um período que os macedônios dominam a Grécia na figura do imperador Alexandre. Está aqui. Período em que as cidades e estados gregas estão sob domínio macedônio. O imperador Alexandre da Macedônia trata de difundir a cultura grega por todo o seu império no Oriente, dando aí origem à cultura helenística, que dá nome ao período. Muito aluno pergunta, professor, por que esse último período da Grécia, que a Grécia é dominada pelos macedônios, é chamado de período helenístico, em alusão à cultura helenística? Eu explico. Alexandre, imperador da Macedônia, ele foi educado por um filósofo grego, Aristóteles. O seu pai, o imperador Filipe, quando Alexandre era jovem, contratou Aristóteles. Aristóteles veio da Grécia para a Macedônia para educar um jovem herdeiro do trono. Então, Alexandre, ele cresceu sendo educado por um filósofo grego e ele passou a admirar a cultura grega. Quando ele assumiu o trono da Macedônia, ele pegou essa cultura grega e expandiu por todo o seu império, criando centros culturais gregos, várias cidades por todo o Império Macedônio, com o nome de Alexandria. Nessas Alexandrias tinham bibliotecas, escolas, teatro, era uma difusão da cultura grega. Essa cultura grega foi difundida, misturou com as culturas locais do Oriente e deu origem a uma nova cultura, cultura helenística, que batiza o período. Com a morte de Alexandre, o Império Macedônio fragmentou-se, foi dividido entre seus 4 generais, sendo invadido e conquistado em seguida pelos romanos. É a queda de tudo. E, finalmente, para concluirmos, o legado cultural grego. Professor, o que é legado? A herança. A herança cultural grega. O que os gregos deixaram para a posteridade? A mitologia, os mitos, né? As fábulas, os contos, todo o povo tem seu folclore, suas tradições, suas fábulas, seus contos. Isso é a mitologia. Os gregos deixaram a filosofia, essa ciência maravilhosa. Começou com Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga, e teve seu auge com Platão e principalmente com Sócrates, o pai da filosofia. Os gregos criaram também a democracia, esse sistema político que predomina no Ocidente, inclusive no Brasil, onde o poder emana do povo, demo, povo, cracia, poder. Os gregos também foram os criadores dos Jogos Olímpicos, que eram realizados a cada 4 anos na cidade de Olímpia, na Grécia, em homenagem ao deus Zeus. Era uma forma das cidades-estados gregas deixarem as rivalidades um pouco de lado e se confraternizarem. Os gregos criaram o teatro com Sófocles. Sófocles foi o pai do teatro, criou 2 estilos na época, tragédia e comédia. E quem diria, o teatro expandiu, hoje se tornou cinema, novela e ganhou essa imensidão. E, finalmente, a religião grega era politeísta, eles tinham vários deuses, e antropomórfica, ou seja, para os gregos, os deuses tinham características humanas. Antropo, homem, mórfica, forma. Os deuses choravam, sorriam, se vingavam, ficavam irados, comiam, dormiam, amavam. Para os gregos, os deuses tinham as mesmas sensações que os humanos, sendo que o principal deus era Zeus. Esse era comum a todas as cidades-estados gregas. E os gregos geralmente tinham deuses para quase tudo, né? Vou citar aqui alguns para a gente finalizar. Dionísio, deus do vinho. Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Hera, a deusa da família. Poseidon, o deus das águas. Hermes, o deus do comércio. E assim, Apolo, o deus da guerra, do sol. E assim, várias cidades-estados gregas, cada uma tinha seu próprio deus protetor. Ok? Cada cidade-estado construía também no local mais alto da cidade um templo de mármore para homenagear o seu deus. Esses templos eram chamados de Paternon. Cada cidade tinha um Paternon, tinha um templo para adoração aos seus deuses. Geralmente na área mais alta para ser vista de toda a cidade. E assim concluímos a civilização grega. Próxima semana nós vamos dar a civilização romana, a Roma Antiga, o maior império de todo o Ocidente em todos os tempos. Forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.